Não. Eu vou falar assim, dar uma pincelada do que é comunidade, um pouquinho. E depois a gente vai entrar assim, no testemunho, o que aconteceu aqui hoje, que foi bom para você, tá bom assim? Eu já falei, né? Ele falou que meu nome é Jaqueline, eu já estou aqui mais ou menos há 7... Quantos anos eu estou aqui? Hein, Kátia? Quantos anos estamos aqui? 8 anos? 9? Por aí. É o período que eu estou dentro da comunidade. Sou discipulada da comunidade. E a comunidade surgiu, né? O Fabiano, junto com o Padre Jorge, juntamente com um grupo, num retiro de carnaval, onde surgiu, né, vários surtos, e o padre viu a necessidade muito grande de ter um grupo, né, que assumisse isso, que trabalhasse com isso. Então, começou um ministério de atendimento, que a maioria aqui conhece, que já foram atendidos ou são atendidos. Começou a nossa comunidade. Até então, era um grupo onde eu... Cadê um pouquinho mais baixo? E aí começou a surgir a comunidade. Eu entrei para conhecer um pouco mais da comunidade, fui ficando, eu, Kátia, a mãe e outras pessoas. E aí, quando estávamos no metade do nosso curso, o nosso ministério virou uma comunidade. O que a comunidade faz? Além dos atendimentos espirituais, né? Às vezes eu digo assim, como eu vou entrar numa comunidade se eu não tenho dom nem para falar, eu não tenho dom para pregar, eu não sei cantar, eu não sei atender? As pessoas sempre perguntam isso. Mas a comunidade não vive só, né? Precisa sempre de... Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Mas você sabe orar. Uma vez eu ouvi... Sabe como eu entrei na igreja? Eu entrei na igreja sozinha, fui para a igreja com 9 anos de idade. Resolvi fazer catecismo. E quando chegava perto de fazer minha primeira comunhão, eu dizia, eu não estou preparada. Porque receber Jesus é muito importante, é muito sério. Então como é que eu vou receber Jesus se eu não estou preparada? E a minha primeira comunhão tinha 15 anos. Mas nos meus 9 anos até os meus 15, eu fazia bolinho, já empim com as senhoras, porque eu sempre gostei de pessoas mais idosas do meu lado, porque eu falava, eu aprendo muito com elas. E eu fazendo bolinho de aipim, aprendi a orar em línguas. Naquela experiência de fazer bolinho de aipim, eu fui aprendendo a gostar de orar. E foi muito rica essa minha experiência com essas senhoras. Porque ali eu aprendi a olhar para o Senhor e me sentir sensível diante da presença do Pai. E com isso, ali elas foram me catequizando de uma forma que quando um dia eu cheguei para o meu catequista e falei assim, agora eu estou preparada para fazer primeira comunhão. Ele olhou para mim e falou assim, você agora está preparada para falar para outras crianças. Nem era mais criança, né? E ele dizia assim, eu tenho certeza que você nunca mais vai sair da igreja. E eu estou na igreja até hoje, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor te chamou que você estivesse aqui hoje. Eu nem era para estar aqui, era para estar pregando em outro lugar, aconteceu outras coisas. Não era nem para eu nem renovar os meus votos, porque eu disse que eu não ia renovar os meus votos. Eu não vou mudar de curso, vou permanecer com a mesma que eu estou. Deus sabe por quê. E também, eu não ia nem renovar os meus votos, eu ia ficar 1 ano sem atender. Mas o Senhor, Ele move a minha vida, Ele move a nossa história. Então, o que acontece? Ali eu aprendi os meus primeiros passos. E o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero muito que, assim como eu tive a experiência de
olhar para o Senhor. E toda vez que eu olhar para o Senhor, e ver como se fosse minha última vez, olhar para o Senhor e dizer: esse é meu amado, é o único homem que eu nunca vai desistir de mim. Eu queria que vocês vivessem essa experiência junto comigo hoje. É olhar para o Senhor, não banalizar. Eu vejo o Senhor sempre, eu vou na missa todos os domingos, eu vivo isso. Eu vim para falar da comunidade, vamos lá. Então, o que acontece? Quando eu entrei na comunidade, eu sempre atendi sem saber o que era ser de comunidade. As pessoas chegavam para mim e me pediam conselhos e eu conversava com as pessoas, aconselhava as pessoas. E, na verdade, eu já vivia na comunidade, assim, já vivi o carisma da comunidade sem conhecer a comunidade. Quando cheguei na comunidade, falei: aqui é meu lugar, e fiquei. Mas o amor que a gente tem, que eu tenho pela comunidade, vai além das minhas próprias vontades, como eu acabei de dizer. Eu sempre digo assim: pai, por favor, eu sempre estou na né? Eu fico, não fico, meu trabalho me consome muito. Eu moro em Santa Cruz, trabalho em Copacabana, saio de casa às 5h30 da manhã, chego 11 horas da noite. Então, a minha vida me consome muito. E o período que eu tenho, eu tiro para orar. Então, eu vou orando, volto orando. Isso me consome. E esses dias, assim, eu tenho 36 anos e eu tenho eu tenho um caderno de oração. Tem mais ou menos, hoje em dia, tem 320 pessoas no meu caderno de oração. Você tá, mágica? E aí, o que acontece? Todo dia eu oro por cada um. Eu falo o nome das pessoas. E essa semana, eu esqueci, assim, eu tava tão cansada. Faz de conta, eu operei ano passado. Quando eu voltei, eu falei: meu caderno de oração. E minha amiga me deu e eu orei pelas pessoas. Eu operei, tem mais ou menos 2 semanas de varize, mas foi uma coisa simples, eu orei. Essa semana eu estava tão cansada que pela primeira vez na vida, desde os meus 18 anos que eu tenho meu caderno de oração, eu nunca deixei de não orar. E essa noite eu deixei de orar. E muita gente no outro dia me ligando e falando assim: você não orou por mim? Você orou? É aquele mistério que a gente conversa. Então, o que acontece? Nós temos que fazer um propósito de mudança de vida. Não adianta alguém chegar e falar, porque eu preciso ligar de vários pregadores, os melhores pregadores do mundo, dizer que a gente precisa mudar, se a vontade não está aqui dentro. Se eu não coloco isso em prática. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Hoje eu me dou um pouquinho. Eu trabalho em vendas. É bem engraçado o meu trabalho. Às vezes eu estou atendendo e eu começo a conversar com o cliente. Eu trabalho numa loja de cama, mesa e banho. E aí, de repente, o cliente diante de mim começa a chorar. A minha gerente até falou assim: vai ter um dia que eu não vou querer que você atenda a barriga. Eu falei: por quê? Vai me demitir? Porque, já que você é muito sensível, parece que as pessoas que têm problema só chegam na tua vez. Aí eu falo assim: mas é o meu dom, é o meu dom. E aí, esse dia teve uma senhora, ela chorava tanto, e eu vi a dor tão profunda dela, eu comecei a chorar junto com ela. E a gerente de trás, fazendo sinal, dizia assim: para, sai daí. Aí falou assim: já que telefone, eu já sei que é pra eu sair de cena, porque... E aí eu saí, ela disse assim: já que eu não sei o que eu faço com você. Aí eu falei: tira os meus dons, né? Tira os meus dons, porque eu sou assim, o que eu vou fazer? E aí assim, eu falei: eu vou parar com isso. Mas Deus é muito bom. Gente, eu falei muita coisa, né? Eu sou assim mesmo. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Dar algum testemunho, dizer como foi o dia? Eu sou bem à vontade, eu gosto que as pessoas se sintam à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Você quer vir? Quer? Alguém quer falar? Você quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu não acredito que você me deixa aqui sozinha.
Não acredito que ninguém quer falar nada. Ouvindo a Jaqueline falar que essa noite, né, não orou. E eu, assim, há muito tempo Deus não me acordava de madrugada para orar. E Ele me acordou e eu fiz uma experiência diferente, né? A gente está vivendo na comunidade que aprende a liturgia das horas. Eu fiz a vigília. E eu sei que é uma oração que toda a igreja faz. E isso também Deus permite para mostrar o que é ser comunidade, né? Quando falta no irmão, o outro completa, quando falta no outro. E assim um vai completando. Mostrar a importância de vivermos unidos espiritualmente. Alguém quer falar? Gente, vocês vão me largar aqui sozinha. Alguém quer falar? Alguma coisa? Hein? Quer falar? Como é que foi hoje? Alguém pode me dizer como é que foi? O que vocês sentiram? Vamos lá. Eu tenho que puxar alguma coisa. Vamos resumir em uma frase. Um fala, outro fala. Vocês já ouviram falar em louvor ping-pong? Já não? Como? Já não, olha, péssimo. Como é isso? Quando alguém tem uma dificuldade de orar, eu fazia muito isso com os jovens, quando eu trabalhava com os jovens. Eu te louvo, Senhor, pelo sol. Às vezes você é casado, você tem uma dificuldade de chamar o seu marido para oração. Vamos louvar? Isso é uma boa... Às vezes você não consegue fazer uma oração com o seu pai e com a sua mãe. Mas aí, faz de conta assim, vocês vão sentar para almoçar, vamos louvar por alguma coisa assim, eu te louvo por isso. Pelo sol, pela essa comida. Essas são as orações muito, sabe, que chegam no coração do Senhor. Eu não preciso chegar aqui e dizer coisas belíssimas que vão encantar vocês. Mas não vai brotar do fundo do meu coração. Se não brota do fundo do meu coração, se não é algo que eu estou vivendo, vão ser palavras bonitas, vão ser jogadas ao vento. Então, assim, eu quero, assim, pouca coisa. Que vocês falem, assim, o dia de hoje foi bom, interessante, aprendi alguma coisa. Vamos lá, para aí, não começou não, isso foi um ensaio. Vem cá, seria pedir demais se vocês viessem aqui, vem um, depois vem outro, vem outro. Então levanta, é legal, levantar. Você vai falar? Ai, olha, para aí, rapidinho. Assim, eu não queria vir não, né, mas o Senhor fica tocando no coração. Que Deus colocava assim no meu coração, né, para mim e para todos nós que estamos aqui, que o dia de hoje, para muitos, o Senhor ele está dando uma continuidade num processo de cura que ele já começou. Né? Eu me coloco nessa situação, né? Porque a cura ela é todo um processo. E muitos aqui que começaram, né, a ter uma experiência hoje, o Senhor ele iniciou um processo de cura. Né? Só que para que esse processo evolua, depende de mim, o Antônio, abrir o coração para Deus no dia a dia e deixar Deus dar continuidade, né? Então assim, isso que o Senhor colocava assim no meu coração para falar para cada pessoa que está aqui, né? Que eu, vocês, no nosso dia a dia, a gente possa ir deixando o Senhor ir dando continuidade nesse processo de cura. É a nossa busca diária com Deus, né? A nossa oração todos os dias, a participação da Santa Missa. E era isso que eu queria partilhar. Amém? Amém. Mãe, você quer ficar? Vamos lá? O dia de hoje para mim foi... Quem vai falar? Abençoado. Legal.
Maravilhoso, 2 vezes. Além da expectativa. Além da expectativa. Que bom. Relaxante. Que bom que você veio. Relaxante. Você sabe, não sabe o que eu tô falando? Que bom. Relaxante. Relaxante. Mais alguém? Eu louvo a Deus pela comunidade. Louva a Deus pela comunidade, amém. Excelente. Excelente. Glorioso. Mais alguém? Mais alguém? Oi? Mais alguém, gente? Fala, Maria. Muito bom. Fala, Maria. Mais alguém? Socorre. Especial. Vamos cantar? Uma música bem animada, por favor. Ministro de cura, temos uma grande qualidade, que às vezes é um pouco de defeito. Ele olha para o outro, consegue olhar para dentro do outro. E comigo não é diferente. Então, às vezes, eu preciso pedir socorro à música para não começar a orar, porque tem muito tempo, né? Vamos cantar.